La ultima sessione di oggi qui al Palazzo di Giustizia di San Paolo. Do subito la parola al professor Raul Gaviao de Almeida per il coordinamento dei lavori e buon lavoro a tutti. Grazie. Graças, senhor presidente. Nós iniciaremos os trabalhos dessa tarde ouvindo sobre a criminalidade organizada, breves reflexões sobre um velho advogado, e nada melhor para falar sobre esse tema do que um advogado muito conceituado, né, um dos advogados mais respeitados que nós temos, né, o doutor Euro Bento Maciel, a quem eu convido então a tomar assento. Não sei se o senhor prefere aqui ou... Aqui. Então, está perfeito. Meu querido mestre e amigo, Dr. Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, a quem cumprimento com grande emoção, e preclaro o professor Dr. José Gaspar Idália, que representa aqui a fina flor da nossa bela Itália. Eu recebo também as minhas homenagens. Sou filho de italiano também, embora não parle niente de capisce pouco de italiano, mas sou filho de italiano pelo lado materno. Então é uma grande alegria estar aqui hoje. Querido professor José Raul Gavião de Almeida, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, na pessoa de quem presto as minhas reverenciosas homenagens a toda a valorosa magistratura paulista. Minhas senhoras, meus senhores, colegas advogados, advogadas, uma boa tarde a todos. Vou procurar aqui traçar algumas reflexões de um velho advogado a respeito da criminalidade organizada. Não me preocupa, e não vou me ocupar aqui de falar só o politicamente correto. Talvez fale muita coisa do politicamente incorreto, mas é minha opinião, e por isso que o tema da palestra são reflexões de um velho advogado, né? Talvez eu vá falar alguma coisa que, nestes tempos em que é quase defeso falar o politicamente incorreto, talvez eu fale alguma coisa que não seja politicamente correta, pelo que eu peço já desculpas a todos os presentes se isso vier a acontecer. Eu vou inicialmente traçar um breve histórico da nossa lei, chamada Lei de Organização Criminosa, e como que ela surgiu, dizendo inicialmente que a ideia do crime organizado não é uma ideia nova. Haja vista, por exemplo, a pirataria do século XVI, do século XVII, que era uma criminalidade bem organizada, o gangsterismo dos Estados Unidos da década de 30 e assim por diante. Então, a criminalidade organizada, na verdade, não é nova. Contudo, muito embora o termo sendo empregado há algum tempo, criminalidade organizada, o fato é que a nossa lei não definia o que fosse organização criminosa. E aplicava-se, então, por analogia, o dispositivo do artigo 288 do Código Penal, que definia a quadrilha ou bando, não é?
mas vê-se então que se aplicava um dispositivo para uma instituição completamente diferente porque não há muita similitude entre quadrilha ou bando e organização criminosa. E a organização criminosa, é importante ressaltar, foi definida na Convenção de Palermo. Na Convenção de Palermo, em resolução da Assembleia Geral da ONU, em 15 de novembro de 2000. E de acordo com a referida convenção, que na verdade é um tratado multilateral voltado à cooperação entre os Estados partes para prevenir e coibir o crime organizado transnacional, definiu-se o grupo criminoso organizado como sendo aquele estruturado por 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo e que atua de forma concertada com o objetivo de praticar infrações graves, apenadas no mínimo com 4 anos de reclusão, ou previstas na Convenção, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, corrupção e crimes contra a administração da justiça, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, benefício econômico ou material. Então, esta é a definição que foi dada à organização criminosa por essa Convenção de Palermo. É bom dizer que o Brasil é signatário dessa convenção e mediante o decreto legislativo de 12 de março de 2004. Mas, muito embora o Brasil tivesse subscrito essa convenção, não havia definição em nosso ordenamento jurídico interno sobre o que fosse organização criminosa. Só havia, na verdade, o artigo 288 que se aproximava disso, que é o que definia a quadrilha ou bando. E várias tentativas existiram de definir o que fosse organização criminosa, até que sobreveio a Lei 9.034 de 1995, posteriormente alterada pela Lei 10.217, conhecida como Lei do Crime Organizado. Porém, o grande equívoco do legislador nesse diploma legislativo residia no fato de que, muito embora as referidas leis dispusessem a respeito de formas de investigação e combate ao crime organizado, na verdade, ela não definiu o que fosse organização criminosa. Então, nós continuamos tendo esta indefinição legislativa, embora essa lei tivesse criado formas de investigação a respeito de crime organizado. É mister mencionar que desde o final da década de 80, temos presenciado diversas ações perpetradas por verdadeiras organizações criminosas, devidamente instaladas nos nossos presídios. Contudo, em virtude de falha legislativa, o tratamento penal dado à organização criminosa continuou sendo, mesmo na vigência desta Lei 9.034, o da quadrilha ou bando. Como resultado dessa lacuna legislativa, o nosso Poder Judiciário não tinha outra alternativa senão aplicar o dispositivo do artigo 288 da quadrilha ou bando. Acontece que, até mesmo em função daquilo que previa a Convenção de Palermo, era evidente que organização criminosa e quadrilha ou bando eram e são tipos penais absolutamente distintos. Não há confundir-se quadrilha ou bando com organização criminosa. A penalidade era aplicada em nosso direito por analogia, ante a inexistência de uma lei que definisse o que fosse crime de organização criminosa e a pena correspondente a que estaria sujeito quem dela participasse.
essa situação foi profundamente alterada com a vigência da atual lei de 2013, a lei 12.850, isso porque, pela primeira vez no nosso direito, finalmente o legislador penal definiu o exato conceito da verdadeira organização criminosa. E esse conceito está no parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei, que repete, mais ou menos, mutatis mutandis, aquela definição da Convenção de Palermo, quando o artigo 1º diz que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturadamente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então, esta é a definição que a lei finalmente deu à organização criminosa e criou as penas respectivas para quem dela participe, que estão dispostas no parágrafo 2º, que eu não vou falar a respeito, porque isso faz parte da própria lei, do próprio texto da lei. O que importa dizer é que essas organizações criminosas são, na verdade, organizações muito poderosas em termos financeiros e pecuniários e detêm muita força. Hoje, inclusive, no Brasil, essas organizações criminosas estão constituindo quase que um poder paralelo, um Estado paralelo e até com poderes maiores do que o próprio Estado de Direito, porque eles têm, na verdade, poder de vida e morte, poder para decretar nos seus tribunais a vida e morte não só dos seus membros, como daqueles também que eventualmente se interponham no caminho dessas organizações. Então, são organizações que estão adquirindo grande poder e que precisam ser urgentemente combatidas por todos os meios possíveis, para que nós não tenhamos o comprometimento do próprio Estado democrático de direito, porque essas organizações acabam comprometendo o próprio Estado democrático de direito pela ameaça que representam para toda a sociedade. E elas, o grande perigo delas é que elas se dividem em 3 grupos, basicamente com os mesmos propósitos, mas de patamares, de promontórios diferentes, atuando de promontórios diferentes. Então temos as organizações criminosas, que são as mais conhecidas e as mais que todos nós e cada um de nós temos conhecimento no nosso dia a dia e que a imprensa noticia constantemente, que são as organizações, o grupo que eu chamo de organização vinculada com os poderes criminais privados. Essas organizações criminosas privadas, do tipo PCC, por exemplo, é o primeiro grupo, e o segundo grupo é o decorrente dos poderes econômicos, e são criminalmente organizadas através das empresas e também dos próprios bancos, como é o caso recente aí das empresas construtoras aqui no Brasil. Então, são as organizações criminosas decorrentes dos poderes econômicos. E, finalmente, a que é mais perigosa delas, a mais temida e a que mais influência exerce, inclusive, sobre as outras, são as organizações criminosas da criminalidade organizada estatal, que estão incrustadas nos poderes do Estado. Infelizmente, é muito comum hoje em dia no Brasil e que vem sendo combatida com veemência pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público,
mas que é de combate muito difícil, muito dado o poderio de que eles estão investidos, que acabam influindo, inclusive, sobre os demais grupos de associações criminosas, no sentido de fortalecê-los, porque todos nós sabemos, e cada um dos senhores e das senhoras sabem, que as influências que de baixo para cima podem se chegar a um patamar que você tem condição de contê-las, mas as que vêm de cima para baixo, as más influências de cima para baixo, essas são quase impossíveis de serem contidas e vão até o resto do chão, influenciando a tudo e a todos, né? Então, estas são as características principais aí do crime organizado e dos grupos em que se dividem. O de mais difícil combate é exatamente este decorrente do crime organizado incrustado nas organizações estatais, que infelizmente de uns tempos a esta parte tem assolado o nosso país, porque na verdade já de algumas décadas para cá é que nós não temos formado estadistas. Temos formado, sim, pessoas que procuram o poder pelo poder, apenas para satisfazer os seus objetivos e interesses pessoais, e não de trazer algum benefício para a nação, de trazer algum benefício para o povo, enfim, com espírito de estadista. Procuram o poder pelo poder. E isto tem gerado na nossa administração desencontros terríveis e prejudicado grandemente todo o povo, toda a população que se vê às voltas com estes administradores interessados só e somente nos seus compromissos pessoais e na manutenção do poder a qualquer custo, nem que seja a custo da passar por cima da ética, a custo da corrupção, enfim, de todas estas mazelas que nós, infelizmente, temos convivido de uns tempos a esta parte em nosso país. E esta, então, é uma visão, assim, em rápidas palavras, do que seja a criminalidade organizada e como que ela se organiza, com perdão pela repetição do mesmo termo aí. Mas esta é a situação atual. E como podemos, nós, cidadãos, contribuir de alguma forma, além da atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, que tem sido muito forte de uns tempos para cá, não é? Como nós podemos contribuir? Eu vejo, em primeiro lugar, para tentar debelar esta onda de organizações criminosas que se abate sobre nós, que temos que caminhar não só na linha do combate a essas organizações criminosas, mas na linha também da prevenção do seu surgimento e da sua ampliação e da ampliação dos seus poderes. E, ao meu modesto modo de ver as coisas, a primeira providência para tentar promover a contenção desse crescimento dessas organizações criminosas está na educação. Na educação, no seu sentido amplo, no resgate daquela educação valorizada que nós já tivemos aqui no país há algumas décadas atrás e que contribui decisivamente para a formação ética do cidadão, que é o que nós estamos precisando, né? Que ver se conseguimos formar estadistas que empalmem o poder comprometidos com os interesses do povo
e não com seus próprios interesses, comprometidos com o interesse do crescimento da nação, do engrandecimento do país, e não seus próprios interesses mesquinhos e pessoais. E, aliás, Olavo Bilac já dissera que a escola é o foco de onde a luz radia, a luz que aclara os tempos e as nações. E isso é verdade. Eu acho que nós só poderemos começar a clarear esta situação dantesca, obscura que vivemos atualmente quanto às organizações criminosas, através do resgate da dignidade da educação que nós já tivemos algumas décadas atrás, com a valorização dos professores, com a valorização da educação, que de uns tempos para cá sofreu uma degradação muito grande entre nós. No meu modesto modo de ver, posso estar politicamente incorreto, mas isso começou com os governos da ditadura. E com esses governos até se entendia o propósito deles de degradar a educação civil. Porque, como eles queriam se perpetuar no poder, só havia uma forma da perpetuação deles no poder, obstruir a formação de lideranças civis. Então, dava para se entender essa disposição dessa época, desses 20 anos dos governos militares, durante os quais nós tivemos até coronel, que foi ministro da Educação, compreendia-se por este prisma, por este lado. O que não se compreende é que depois da redemocratização do país, em 1988, não tivéssemos nós, sociedade, nós, cidadania, feito nada para resgatar a dignidade da educação. E as coisas continuaram em seu degringolar, chegando ao ponto a que nós chegamos hoje de professores serem agredidos em sala de aula e outras queixando as situações deploráveis em relação à educação, que me parece a pedra fundamental para a gente começar. É claro que não vai ser para hoje nem para amanhã, mas para a gente começar a desenvolver um combate em outras frentes ao surgimento dessas organizações criminosas, dando educação, e boa educação, educação valorizada ao povo, às nossas futuras gerações. Outro ponto que me parece fundamental também, e que também passa por um processo de degradação, é a valorização da família. Eu acho que os pais têm que voltar a se responsabilizar pela educação, pela formação dos seus filhos. Eu acho que o processo de degradação da família tem contribuído decisivamente para a formação desta marginalidade que agora atinge esses níveis terríveis que nós estamos vivendo em todos os campos da vida nacional. Outro ponto que me parece relevante é a valorização do trabalho como condição da dignidade humana. O trabalho também, de uns tempos para cá, tem passado por uma certa desvalorização, ou pelo menos uma despreocupação da sociedade brasileira. Eu acho que devemos nos preocupar mais com o trabalho como condição da dignidade humana. Eu acho que, eu vejo, por exemplo, que a própria legislação, de certa forma, às vezes contribui para que o trabalho não seja valorizado. Eu tenho escritório na Rua Xavier de Toledo. É comum, quando eu saio do meu escritório, ver aqueles grupos de meninos e meninas de todas as idades, ou caminhando pela rua, ou cheirando cola de sapateiro. Isto quando eu saio à noite. Quando eu volto ao escritório no dia seguinte de manhã, eles estão todos por ali dormindo embaixo daquelas marquises, enrolados naqueles cobertores e cheirando cola de sapateiro, né? Agora, se alguém se abalança, pelo menos a maioria deles, porque tem de todas as idades, a dar trabalho a essa gente,
a esses meninos e meninas, meninos e meninas bonitas, muitas vezes, que se sentem vontade até de se levar para casa para tirar daquela vida degradante a que estão submetidos. Mas se eu der trabalho para um deles, qualquer um deles, eu corro o risco de ser preso, porque trabalhar não pode. Mas ficar cheirando cola na Rua Xavier de Toledo, aí pode. Cheirando cola de sapateiro e se drogando, pode. Então, é preciso que nós, sociedade politicamente organizada, comecemos a rever alguns conceitos do que é politicamente correto, deixando um pouco de lado só o que é politicamente correto, e vermos a realidade das coisas. É preciso como eu disse, eu trago aqui reflexões de um velho advogado, que é para submeter ao pensamento dos mais doutos do que eu, para que reflitam sobre estas realidades da vida, que nem sempre conduzem a um bom caminho. Né? Então, aliás, o professor José Renato Nalini, a propósito disso, escreveu, falando sobre as desgraças dos prefeitos atuais, ou como ele chama o artigo dele, os pobres prefeitos. Ele escreveu exatamente nesse sentido. Eu vou permitir ler aqui dois trechinhos do escrito do Dr. Nalini, que são rápidos, pedir desculpa a todos, mas eu faço questão de ler porque achei uma oportunidade assim muito grande e se encaixando diretamente ao tema que estamos nos propondo a discutir e a equacionar de alguma forma. Diz o professor Nalini: já foi mais salutar o chamado para chefiar o poder executivo no município brasileiro. Antigamente, a autoridade revestia outra simbologia. O prefeito, o presidente da Câmara, o juiz, o delegado, o vigário e o diretor do grupo escolar, e eu acrescento aqui também o boticário, eram respeitados e festejados nas comunidades. A sociedade era relativamente estável. As cobranças por obras e feitos eram respeitosas. Isto porque, na hierarquia dos valores, o trabalho ocupava espaço privilegiado. Quem queria casa, primeiro comprava o terreno, suando para pagar as prestações. Depois era a luta da construção, para a qual podiam ser convocados parentes e amigos em mutirões. Não era incomum que o término da obra dependesse dos escassos ingressos financeiros. Mas quando alguém podia entrar numa casa resultante do sacrifício, dormia o sono dos justos. E é isto, a valorização do trabalho, que contribui e contribuirá decisivamente para o resgate da dignidade do povo, resgate da dignidade da cidadania, que anda um pouco perdido por estes meandros e descaminhos do vício, das drogas e da corrupção. E vem, na esteira disto, vem outro ponto. Vem outro ponto que eu também não sei, de exaltação dos direitos, mas ninguém se lembra das obrigações ou dos deveres. Esquecidos de que, para se ter direitos, é preciso cumprir os deveres. Mas a sociedade de hoje anda um pouco esquecido dessa verdade que, para mim, é axiomática. E a gente observa isto... meu caro Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, até na própria legislação, e meu caro professor, até na própria legislação, na minha própria legislação, da minha profissão, o Estatuto da Advocacia
que veio com a Lei 4.215 de 1963, disciplinava primeiro, no seu artigo 87, os deveres dos advogados. Todos que, aqui a maioria que é bacharel em Direito, com certeza se lembrará disso. E só no artigo 89, depois, é que vinham os direitos do advogado. Veio o novo Estatuto de 1994, a Lei 8.906, e só disciplinou, logo no artigo 7º, os direitos do advogado. E os deveres ficaram relegados ao Código de Ética, que não é lei, é regulamento, né? O autorregulamento. Então, a gente observa até na própria emanação legislativa que há uma conspiração contra os deveres e só se exaltam os direitos, como se pudesse haver direito sem que os deveres e as obrigações estivessem cumpridas, né? Então, este é outro ponto que não sei se politicamente correto, mas que é a minha opinião, que tem conduzido a este caos que nós estamos vivendo em termos de criminalidade. E outro ponto que poderá ajudar bastante no combate a esta criminalidade organizada, e que eu já falei aqui alguma coisa a respeito, é o nosso trabalho, o nosso empenho para resgatar a dignidade do povo, né? O artigo do professor Nalini fala exatamente também sobre isso, que é preciso resgatar a dignidade do povo e resgatar o princípio da autoridade, para que haja respeito. No meu tempo de estudante, eu peguei ainda os bons tempos do ensino público, que era maravilhoso, e os mais antigos aqui com certeza também se lembram disso. No meu tempo, o professor era respeitado. Quando ele entrava na sala de aula, todos se levantavam, perfilados, e enquanto ele não mandasse tomar assento, ninguém se sentava, né? E o professor era valorizado, ganhava muito bem. Os mais velhos aqui, com certeza, hão de se lembrar que, naquela época, mesmo uma professora primária ganhava muito bem. E tanto essa é verdade que todos os pais que tinham filhos casadoiros naquele tempo queriam fazê-lo casar-se com uma professora, porque ele adquiriria a sua independência econômica, não é? E hoje tudo mudou. O professor é até agredido na sala de aula. E como aconteceu recente, a imprensa noticiou agora recentemente, o professor que foi agredido ali em Santa Catarina. Então, nós evoluímos em níveis insuspeitados pelos nossos avoengos e por nós mesmos, talvez até, tecnologicamente. Evoluímos assim de uma forma enorme. Mas em termos de relacionamento humano e de cumprimento dos deveres e das obrigações, de respeito à ética, de respeito à palavra empenhada, nós estamos voltando à idade da pedra. Essa é a verdade. E é este trabalho que nós precisamos, todos nós e cada um de nós, nos conscientizarmos de que nós temos que empreender para resgatar a ética, resgatar a dignidade do povo, para que cada um tenha a dignidade de dizer que não recebeu nada de mãos beijadas, nem recebeu nada de corrupção, que o que ele fez foi com o esforço do trabalho, do suor do rosto, como era antigamente, naquela passagem que o próprio Nalini conta, da construção da casa. Ele construía devagarinho, tijolinho por tijolinho, mas tinha a dignidade, quando fim da construção, de dizer que construiu aquilo com o trabalho dele, e não com a poder de corrupção ou de benesses vindas do governo. Então, esse é outro ponto que, politicamente correto ou não, eu acho que nós devemos pensar nele. A falta de noção dos deveres é uma doença do nosso tempo que nós precisamos urgentemente de curar.
Então, esses são alguns pontos que eu ponho à reflexão dos ilustres componentes da plateia e integrantes da mesa, para nós pensarmos juntos sobre esta realidade do nosso tempo e que precisa ser modificada. E e são pontos que contribuirão, sem dúvida nenhuma, para a prevenção desta criminalidade organizada que se instalou entre nós de uns tempos para cá. E como medida de combate mais direto e mais presente e mais atual da criminalidade, eu acho que nós devemos promover também a valorização da nossa polícia. Não é? Que a polícia também é outra organização que sofreu, de uns tempos para cá, profundo desprestígio e profunda desorganização. E a polícia, na verdade, queiramos ou não, é o limite entre o controle e o caos, hoje em dia. Enquanto não empreendermos esse trabalho hercúleo de resgatar a dignidade da cidadania, de valorizar a família, revalorizar a família, de revalorizar a educação, a polícia é o único limite entre o controle dessa criminalidade violenta e o caos. Por isso, a sociedade precisa contribuir em tudo que for possível para a valorização da nossa polícia. Não é? Não só em termos de aparelhamento, de instalações dignas, mas em termos também de remuneração, que a polícia atualmente, no meu modo de ver também, não sei se politicamente correto ou não, é muito mal remunerada, né? E isso também gera problemas exatamente na direção da corrupção e das mazelas que de vez em quando se observam nas corporações. Porque o combate organizado, no momento, enquanto não promovemos estas medidas de prevenção, preventivas, que possam eliminar, que possam erradicar a criminalidade organizada, é uma prioridade. E isso só pode ser feito através da polícia e do Poder Judiciário, aplicando a lei com severidade, né, meu querido? Eu acho. né, doutor José Raul? Embora severidade que eu estou falando, mas dentro dos princípios legais, daquilo que nós temos aí como legislação posta, né? O Estado precisa, portanto, além dessas medidas profiláticas que nós pusemos aqui ainda há pouco, também promover a valorização da polícia para que este combate, que é mais da linha de frente, de agora, neste momento difícil, porque nós estamos passando em relação à criminalidade organizada, possa combater. Porque este combate, nesta linha de frente, só pode ser feito pela polícia. E, no mais, tentarmos também resgatar a moralidade pública, né? Despertar nas novas gerações que estão vindo aí um espírito de civismo que se ensinava antigamente nas escolas, de amor à pátria, e não de pensamento só nos seus interesses pessoais e financeiros, muitas vezes. Eu acho que é por aí que nós temos que caminhar, e estas são as reflexões deste velho advogado que eu lanço aí aos senhores e a todos para que reflitam sobre elas e pensem no que nós podemos, cada um de nós e todos nós, contribuir para que isto venha a propiciar que daqui a algum tempo nós não tenhamos mais
formação de marginalidade, formação de marginais, que nós possamos ter uma sociedade saudável, uma sociedade solidária, uma sociedade que realmente engrandeça a nação e possa começar a formar estadistas que administrem a coisa pública com espírito de civismo e não com espírito de lucupletamento. Eram estas as considerações, acho que meu tempo está esgotado já. Muito obrigado pela participação.